Pô, Thiago, fala do Zanin no STF. Pois bem, eu vou falar. Todo mundo já sabia que o Zanin seria aprovado para o STF. Todo mundo. Inclusive, antes da sabatina, o senador mais bolsonarista que há, que é o senador Jorge Seife, ele é o mais bolsonarista porque ele dá emprego para parentes da Michelle e para o Renan Bolsonaro, disse, olha, ninguém vai se indispor com um cara que já é ministro. Já sabemos que ele será aprovado, disse Jorge Seife. Pois bem, todo mundo já sabia. Então, não tem muita coisa nova, mas tem aqui no Plantão Brasil, quem quiser só clicar embaixo do vídeo no ícone do canal, ou de preferência no final do vídeo, e aí tem vídeo dele humilhando o Sérgio Moro, do próprio Jorge Seife confessando que o Bolsonaro indicou um amigo, falando, ó, não tem problema nenhum o Lula indicar um cara que era advogado dele. Tem muito vídeo engraçado, muito boa essa sabatina do Zanin. Agora vamos falar de um assunto melhor ainda, que é muito engraçado pra mim, que é o assunto do Bolsonaro desesperado. Ó, a porta-voz da família Bolsonaro na Folha e no UOL mandou recadinho aí, garota de recados do Bolsonaro, mandou recado aí via capa do UOL para o ministro Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes, você tem que votar a favor do Bolsonaro. Pois bem, o que está acontecendo? Gente da cúpula do PL, o próprio Jair Bolsonaro e outros aliados tentaram ligar para o ministro Cássio Nunes, mas faz 2 semanas que o Cássio Nunes Marques não atende ligação de nenhum bolsonarista. Veja bem, nenhum. Péssimo sinal para o Bolsonaro. Mas eu vou falar, pensa num sinal ruim. É quando aquele cara que era seu amigo, quando você estava tentando dar golpe de Estado, quando você estava no poder, agora você não está mais no poder, ele não atende mais sua ligação, ele vai te julgar daqui a pouco. E aí ele não atende mais a ligação, porque atendia até um tempo atrás, já não atende mais. Não sei o que aconteceu para essa mudança aí, mas tudo indica que teremos um resultado no julgamento do Bolsonaro no TSE que não vai ser dos melhores não, viu? Então, desesperado, Bolsonaro convocou aí a sua garota de recados, antigamente tinha a profissão de office boy, né? A pessoa que ia, depois virou motoboy, que aí tinha um moto, mas antes ia de ônibus mesmo e entregava algum documento, algum recado, ninguém tinha celular, né? A pessoa ia lá, o office boy. O Bolsonaro tem a office girl dele lá no UOL. E ela não entrega o documento assim, não, ela não liga, ela manda na capa do UOL diretamente a mensagem do Bolsonaro. Ameaças do Bolsonaro ao ministro Cássio Nunes Marques. Ele ameaçou o Cássio Nunes, ameaça mesmo. O que foi? Eu vou ler parte do artigo aqui, aí você vai comentar, é ameaça ou não é? Pra mim, ó, eu já vi muita gente ser preso por muito menos, viu? Eu peço antes da sua inscrição no canal, se inscreve aí que o YouTube tá tirando a inscrição de muita gente, viu? Teve um vídeo que eu tava vendo, que o YouTube mostra praticamente em tempo real se você ganha ou perde inscritos num vídeo. Começou a cair o número de inscritos naquele vídeo, aí depois subiu tudo de novo. Eu falei, que coisa estranha. Aí depois que eu me liguei, é porque o YouTube tá tirando a inscrição das pessoas. Não é que a pessoa se desinscreve no vídeo, não, o YouTube tira a inscrição. Que loucura, então veja aí se não tirou o seu. Agora eu vou te ler parte do artigo. Fala o seguinte, o artigo, ó, o temor de um voto contra a absolvição de Bolsonaro por parte do Cássio Nunes vem após ele não atender telefonemas e não dar indicativo de qual será seu posicionamento. Ou seja, eles queriam que o Cássio Nunes atendesse e falasse, não, Bolsonaro, tamo junto, você me indicou, dane-se a lei, eu estou contigo. É isso que eles queriam que falasse o Cássio Nunes. Aí diz, decidiram numa reunião Braga Neto, que é um ameaçador em série, né, golpista da pior espécie, Valdemar da Costa Neto e outros advogados decidiram nessa reunião fazer chegar aos ouvidos do ministro Cássio Nunes a seguinte pergunta: qual espada ele vai preferir ter sobre a cabeça? Na verdade, ele teria 2, na palavra de um dos presentes. Ele teria a espada da esquerda sobre a cabeça dele se votar a favor do Bolsonaro, tendo críticas à esquerda, do PT e do governo, que considera estar desfavorável ao Bolsonaro. Tá, aí depois eu falo o resto, a outra espada que teria sobre a cabeça dele, que aí é ameaça mesmo. Decidiram que fariam chegar aos ouvidos. Se o Cássio Nunes não estava atendendo os telefonemas, não estava respondendo as mensagens, quem é que está fazendo chegar aos ouvidos do Cássio Nunes? A colunista do UOL. É ela que tá colocando isso na capa do portal com maior visitação no país. Fui eu, Thiago? Não. Foi você aí? Não. Foram os advogados que não são atendidos pelo ministro? Não. O próprio Bolsonaro? Não. Então, foi ela. Aí vamos lá, outra espada que paira sobre a cabeça do Cássio Nunes. Tem uma espada aí, ó. Vamos lá.
Se, no entanto, ele votar contra a absolvição de Bolsonaro, ele terá sobre a cabeça dele a espada do bolsonarismo. Nas duras palavras de um integrante do PL, ele vai ficar impedido de andar nas ruas, impedido de frequentar restaurantes com a família dele, dificuldade de pegar avião sem ser incomodado e vai ser uma avalanche de críticas e ataques nas redes sociais. Quer dizer, estão ameaçando acabar com a vida do Cássio Nunes. Eles estão ameaçando em plena, assim, em público, assim, para todo mundo na capa do maior portal do Brasil. É isso. Aí você vê, os jornalistas da grande mídia, eles usam o fato deles terem, quem tem ali no TRT, tem o credencial de jornalismo, tem direito a ter sigilo de fonte. Então, mesmo processada, mesmo qualquer coisa, ela não precisa falar quem é a fonte. São sempre fontes em off, que dão a versão do Bolsonaro e mandam uns recadinhos. Essa garota de recados. É office girl do Bolsonaro. Aí vai falar, não, é sigilo da fonte. A fonte, quem é a fonte? É o próprio Bolsonaro, ou o Valdemar da Costa Neto. Mas ela não vai falar quem tá em rede nacional ameaçando um ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso que acontece. E isso não acontece uma ou duas vezes na mídia, não. Acontece em todos os veículos de mídia. Tem um cara do Metrópolis que ele é porta-voz oficial do Bolsonaro. Assim, a informação sai direto, eu tenho certeza, do WhatsApp do Flávio Bolsonaro, ou do Eduardo, ou do próprio Jair, para a coluna do Metrópolis. Tem uma no Globo que ela é porta-voz do Sérgio Moro de maneira a falar, olha, o Sérgio Moro avisou a interlocutores que ele está lendo o livro do Cristiano Zanin Martins, ele avisou que ele vai ser muito cordial, mas que ele também vai ser duro em alguns momentos, porém sempre com cordialidade e respeito e pregando, uma puxação de saco. Quem que é esse interlocutor? É o próprio Sérgio Moro, ninguém tem dúvidas disso. Mas aí não, quer dizer, eles viram garotos e garotas de recado, de fascistas, de gente que tentou dar golpe de Estado, de gente que tentou acabar com a democracia. Tem que ter no Brasil, muito em breve, uma investigação muito séria contra as jornalistas que fazem isso. Porque uma coisa era eu lembro quando a Dilma era presidenta, e eu lembro o Estadão, tinha uns 2, 3 jornalistas do Estadão, que era fake news contra a Dilma dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim e dia também. E aí sempre fontes em off, fontes palacianas, alguém do Palácio do Planalto, e não tinha nome. E aí inventava qualquer porcaria, saía lá, repercutia, aí os sites de fake news, que naquela época tinha um monte de sites de fake news, que não tinha lei, não é que não tinha lei, os ministros da Dilma não estavam nem aí para isso, o ministro bundão lá da Justiça da Dilma não estava nem aí para isso, e aí ficava mentira por isso mesmo. Eu lembro que uma vez inventaram uma declaração da Glaze, a Glaze falou, isso é mentira, eu não disse isso, e o jornalista nem para me perguntar se eu disse ou não, e fica por isso mesmo, e aí, tem o sigilo da fonte. Agora mesmo, saiu esses dias aí matéria que, olha, a Jane já tem poder de vetos no governo, blá, 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 indicam fontes do Palácio que estão incomodados com ela. Olha, alguns ministros estão incomodados. Um ministro diz... Quem é o ministro? Quem é a fonte? É verdade isso ou o jornalista inventa da cabeça dele para causar futrica? Aí você fica nessa, peraí, é muito estranho mesmo, porque nunca tem fonte e são os mesmos que servem de porta-voz de fascista. Então tá aí, ó, esse é o tamanho do desespero do Bolsonaro. Ele tá agora ameaçando Cássio Nunes Marques. Ele tá ameaçando o cara que ele colocou no STF, falando, ó, se você não votar a favor de mim, vai acabar com a tua vida. Nem avião você pega mais, não vai mais jantar em restaurante, não vai mais sair na rua, vai acontecer contigo mesmo que com outros aí ministros do STF, viu, Cássio Nunes? Pô. Olha, se o Cássio Nunes cair nessa, ele é muito otário, muito otário. Eu duvido que ele caia nessa. Vamos ver. O pior é que essa ameaça toda, a ameaça é acabar com a vida de uma pessoa, acabar com a vida pública, né? Imagina você não poder sair em público. Eu te falo, eu não vou pro Brasil porque até hoje eu tenho medo mesmo, porque os meus TikToks viralizavam muito, no período de eleição foi o que mais viralizou, e eu sei eu estava em Madrid, na Espanha, Bolsonaro já me reconhecia, eu estava na cidade do México, no México, e tinha Bolsonaro olhando feio para mim já. Aí eu vou falar, peraí, imagina se eu tô no Brasil. Falar, não, Thiago, mas vai no Nordeste, a maioria não é. A maioria pode não ser, mas os que são, aí o cara, você tá num bar, o cara tá bêbado, tá armado, você não sabe. Você vê um monte de otário fazendo coisa. Eu não sou otário de virar estatística. Agora imagina essa ameaça aí sendo feita diretamente ao ministro do STF. Que hoje,
pode muita gente gostar dele ou não gostar, ele vai onde ele quer, ele sai e vai onde quer, faz o que quer, ele pega avião normal, quando não tá pegando carona aí com o avião de alguém, ele pega um avião normal e vai. Estão ameaçando que não, nem isso, não pode mais sair na rua. Oficialmente estão ameaçando isso. Aí você vê, essa ameaça toda é para que a votação não seja 7-0, é para que seja 6-1. Não é que o Bolsonaro acha, não, ó, tá ali por um triz, ó, vai ser 4-3. Não, ele tá pensando num 7-0, num 6-1. Porque o que ele tá pensando, o que eles estão pensando agora é o seguinte, qual vai ser a narrativa? A narrativa vai ser a seguinte, ó, esses 6 são ruins e o Cássio Nunes não é. Cássio Nunes é o único aí que está ao lado da lei, é o que eles vão falar. Mas se for um 7-0 com o voto do próprio Cássio Nunes, a narrativa do Bolsonaro vai pro espaço. Ele vai começar a falar o que? O Cássio Nunes se vendeu, porque para a narrativa dele colar de que ele está sendo perseguido, ele vai ter que falar que o ministro que ele colocou e que é amigo dele e que inúmeras vezes rasgou a lei para favorecer o bolsonarismo, que esse cara é um vendido. E quanto mais eles falarem isso, mais o Cássio Nunes vai ficar pressionado a, em próximas votações, tanto no STF como no TSE, ficar ao lado dos bolsonaristas. Só que quanto mais eles ameaçarem, é um truque burro você ameaçar a pessoa. Porque a partir do momento que eles começam a... Vamos supor que o Cássio Nunes vota contra o Bolsonaro. A partir do momento que eles começam a atacar o Cássio Nunes, sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar ranço, aí é que ele vai começar a votar contra tudo mesmo. Aí que ele vai falar, quer saber, agora dane-se, eu vou votar contra em tudo. É uma estratégia, mas a nossa sorte é que eles são muito burros. Se eles fossem um pouquinho mais inteligentes, se o Bolsonaro não fosse tão burro durante a gestão da pandemia, se o Bolsonaro não fosse tão burro na questão do Auxílio Brasil, que ele colocou o Auxílio Brasil, que faltando 4 meses para a eleição, se ele colocasse um ano antes, ele tinha sido reeleito, obviamente, com todos os crimes que ele cometeu. Sem os crimes não teria, mas com todos os crimes, se ele em alguns detalhes não tivesse errado tanto, teria conseguido se reeleger, porque a gente vê que o Lula ganhou ali por 1,8%. Se ele fosse um pouquinho menos burro também, teria conseguido dar golpe de Estado. A nossa sorte é que eles são muito, muito burros. É um pessoal assim que você fala, agora tá dando outro tiro no pé. O pessoal do PL ainda falou, Bolsonaro, não saia, não dê entrevista, não faça nada. Aí vai lá o Bolsonaro, se encontra com o Flávio, se encontra com o Eduardo, junta o QI dos três, não dá aí o QI de uma tartaruga que é muito inteligente, então já ganhou dos 3 aí resolvem. Não, a nossa estratégia é a seguinte, coincidência ou não, 2 horas, 1 hora e meia, eu vou ver o horário, vamos ver, eu sei o horário da reunião, vamos ver o horário aqui, eu ia falar 2 horas ou 1 hora e meia, mas eu quero confirmar o horário, 14h26, 2 horas depois da reunião, tá lá jornalista publicando ameaça ao Cássio Nunes. Coincidência? Será que é coincidência? Que eles têm uma reunião lá no Senado, o Bolsonaro tentou ali passar pelo mesmo corredor do Zanin e não conseguiu, ele queria só fazer assim, Zanin, lembra de mim? Ó, rimou até. Aí, não conseguiu, aí foi lá, fez a reunião com o Flávio Bolsonaro, aí sai de lá, ele dá uma entrevista lá, citando o nome do corregedor do TSE, falando, olha, o ministro tal, ele sabe que vai ser incoerente se ele me condenar, porque tem uma jurisprudência, cita um negócio que nem ele sabe. Outra coisa que a gente tem sorte é que os advogados deles também são muito burros. Muito burros. Eu lembro uma vez que o Daniel Silveira fez uma notícia crime contra mim. Olha, o Ministério Público respondeu falando, olha, da próxima vez vem acompanhado do mínimo de provas. Não faça a gente perder tempo aqui lendo isso. É a nossa sorte. É o advogado do Bolsonaro vem e fala, acho de bom tom você citar o nome do ministro e falar que tem jurisprudência, dizendo que não tem jurisprudência. A jurisprudência que eles citam aí, o pessoal da extrema-direita, junto com alguns porta-vozes, são esses mesmos jornalistas sempre, que eu não vou citar o nome porque eles cometem lawfare, só citar o nome um pouquinho assim, que ele já, processo. É assim esse pessoal. Tá, aí, mas quem lê aí os portais vai saber quem é, viu? É fácil saber quem é. Eu também acho de bom tom mandar aí uma mensagem para jornalista com ameaças ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, por muito menos, respeitando aí o sigilo da fonte, o Orlando Santos foi preso. Não, muito menos não, mas fez muita coisa. Já vi jornalista, blogueiro, bolsominion aí, disseminador de fake news, que
por muito menos, aí no caso muito menos mesmo, acabou preso, viu? Mas como é da grande mídia, não dá nada, pode continuar. Se amanhã ela publica, olha, integrante do PL falou que vai matar o ministro. Pô, gente, sigilo da fonte. Aí amanhã sai no Metrópolis lá, no porta-voz do Bolsonaro. Olha, um integrante ali da cúpula do bolsonarismo falou que vai assassinar todos os ministros do STF, dia tal, hora tal. Aí tá lá a ameaça. Não, gente, sigilo da fonte, hein? Sigilo da fonte, eu não posso falar quem foi. É isso. Aí você vê um corporativismo enorme, porque ó, eu sou o único que faço críticas ao jornalismo profissional, que é o jornalismo aí da grande imprensa vendida. Sou o que mais faço crítica. Aí eu sou o que mais apanho da grande mídia. Quando é para citar algum exemplo aí para tentar equivaler a esquerda à extrema-direita, sempre citam Plantão Brasil. Sempre citam Plantão Brasil. Por quê? Porque é o que bate neles e mostra. Tem muito jornalista que é bom, mas eu cito aqui sempre os que são ruins. E aí eles ficam bravos, aí eles começam corporativismo é assim, viu? Tinha um jornalista aí também da grande mídia fazendo campanha ontem falando, não, jornalista, todo jornalista tem que ter diploma, porque assim você evita fake news. Olha, eu nem tenho opinião sobre se todo jornalista tem que ter diploma ou não. Nem tenho opinião. Mas você falar que isso evita fake news, olha, eu consigo dar mais de 100 exemplos de jornalistas que disseminaram fake news. Dei alguns aqui nesse vídeo, e coisa até pior do que fake news, e todos com diploma. Aí, não quer dizer nada. Mas é o corporativismo ali tentando falar mais alto. Eu peço aí sua inscrição no canal. Falou!